Querido Padre Carlos, amados irmãos e irmãs em Cristo, que daqui do Santuário da Vida comungam a palavra e logo mais a fração do pão na Eucaristia, aqueles que em casa comungam da palavra e podem também fazer a sua comunhão espiritual. A fragilidade do reino é algo que impressiona, porque a fragilidade do reino, que é o reino de Deus, o maior império do universo, está condicionado à vontade humana. Para que a semente do reino cresça e nós possamos contar com a grandeza do reino, é preciso antes que o homem se vença. Vença os seus egoísmos, a sua aridez. Vença os espinhos que muitas vezes estão no terreno do seu coração, para que o Senhor encontre na fragilidade da semente um terreno em que Ele possa multiplicar o reino e os seus sinais. Talvez muitos de nós, de fato, ainda tenham a tentação de um reino com um exército. De um reino que disponha de cavaleiros, de tanques de guerra, em cuja palavra de Deus esteja parafraseada nesses tanques ou nos canhões, e destrua todos os inimigos, marchando como se a terra fosse de fato um lugar onde se dividem os cristãos e os não cristãos, aqueles que colhem as bênçãos de Deus daqueles que não colhem. Mas a palavra é diferente. O reino de Deus traz inclusive um sinal para aqueles que o professam: amar os seus inimigos. Construir pontes em vez de muros, fazer diferente do que fazem os pagãos, vai dizer Jesus. E esse reino conta tanto com a fragilidade da semente, quanto da fragilidade dos seus profetas. Olha que beleza. Jeremias está cantando a sua pequenez. Eu sou apenas uma criança. Quem vai dar ouvidos a uma criança? Quem vai dar confiança a uma criança? Que não pode dirigir, que não pode lutar, que mal sabe falar. Mas o Senhor o envia, porque a palavra tem que trazer essa contradição, crescer na fragilidade. Porque a força vem de Deus. E a força da semente não está fora dela. A força da semente está no interior. Porque quando a semente morre, a força interior da semente vence e de fato faz com que aquilo que parecia frágil se torne uma nova planta, com um novo vigor. E dê 100 vezes mais, dê 60 vezes mais, 30 vezes mais. E isso é uma constante na vida da igreja, e a igreja se mostra muito coerente quando, por exemplo, na aparição de muitos dos santos, mas especialmente Nossa Senhora, são frágeis meninos, frágeis meninas, que são os testemunhas. E aqui eu falo de Guadalupe. Não é um doutor mexicano da grande cidade do México que assiste a beleza da presença mariana cravada na sua veste. É um jovem índio da periferia de fora. Não são grandes doutores lisboetas que experimentam na Leiria, naquela pequena cidade de Fátima, muito pobre, mas são
3 crianças que com menos de uma década de vida vislumbram a Virgem falando da misericórdia, apresentando o seu coração, falando de um Deus possível, de um Deus presente, falando da sua maternidade espiritual, da conversão dos corações. Se eu vou à França, Bernadette Sauvignon não é diferente, analfabeta, filho de pais e mães falidos, que numa lixeira, lá no lugar onde se depositava o lixo, encontra a mais pura das mulheres, a Virgem Maria, em Lourdes. Eu fico pensando, espiritualmente falando hoje, se nós não estamos esperando os homens fortes falarem de Deus. Enquanto os pequenos e frágeis, muitas vezes nós calamos. E aqui eu digo, por que os homens fortes não falam de Deus? E falam, na verdade, de si mesmos. Porque à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai criando conveniências. A gente vai fazendo acordos. A gente vai perdendo o rumo da verdade. E não é à toa que ao falar desse evangelho, da fragilidade da semente, a gente pode lembrar até aquele momento em que Jesus falava assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Uma criança não tem acordos, não tem conveniências, não tem vaidades. Ela diz o que pensa. E quando ela é enviada a dizer, quando a gente pega uma criança, vai lá e fala isso, ela não tem nada e nem um filtro. Essa falta de filtro das conveniências humanas, que verdadeiramente hoje é tão necessário para que uma pregação, para que uma profecia, para que a verdade do Evangelho seja proclamada, sim, por aqueles que são mais frágeis, não pelos que constroem ideologias ou pensamentos, mas por aqueles que vivem a vontade de Deus sem filtro, e podem ser chamados até mesmo de radicais, porque são de radicais, ou seja, da palavra raiz, porque os radicais demonstram que a raiz está profunda, que a raiz é verdadeira. Amados, o Evangelho de hoje nos chama a uma grande penitência, e talvez a gente devesse cantar o ato penitencial agora, quando se descobre tão preso às nossas conveniências, que a própria pureza do Evangelho não chega mais, nem à nossa boca, nem às nossas atitudes. Oxalá que chegue aos nossos ouvidos. E isso eu estou falando em tudo. Quando a gente faz na conveniência do nosso lar a aceitação do pecado, mesmo nos dizendo cristãos, quando em sociedade a gente aceita esse mesmo pecado, a mesma corrupção, e não com grandes gestos, não, mas com pequenos gestos, nós vamos filtrando, nós vamos enfraquecendo, nós vamos tornando árido, nós vamos tornando pedregoso, nós vamos tornando espinhoso o terreno cuja palavra deveria nascer com força, como nasceu no coração do jovem Jeremias, de Francisco, de Jacinta, de Lúcia, de Elizabeth, de São Juan Diego, que não tinham filtro, porque eram terrenos verdadeiramente abertos. Quem nos dera hoje ter a força de caráter, porque isso não é obra de Deus, é nossa obra para que Deus aconteça. Cuidar do terreno é obra nossa, para que de fato a gente possa olhar para nós, e inclusive num diário espiritual dizendo: eu vou tirar esse comodismo, essa conveniência, para que Deus fale mais no meu trabalho. Quantos de nós muitas vezes não faz um acordo no trabalho, o outro faz o erro, você fala assim: ei, você está me devendo uma, hein? Fica esperto. E quando você faz o erro, o outro fala assim: já está pago, hein?
Parecem coisas pequenas, mas são espinhos, pedras, aridez, que impedem a fragilidade do reino, que exige um coração livre para amar, um coração livre para absorver, um coração livre para reconhecer que o único sentido da nossa vida é o Senhor e nada mais vale a pena. Nada mais, nada mais, nada mais. Talvez a gente pudesse se perguntar hoje, que estágio da nossa vida nós estamos? Às vezes, a idade, ela pode criar os cabelos brancos e dar sabedoria. E dizem que os cabelos brancos ficam justamente em nós, mesmo quem pinta a gente repete, mas para mostrar a lucidez, a clareza dos nossos pensamentos. Mas muitos de nós podem ter os cabelos brancos, mas o coração ainda cheio das conveniências, das opulências e de tudo aquilo que verdadeiramente atrapalha o Evangelho. De crescer e de fazer-se multiplicar no nosso coração. Eu me pergunto, se daqui a alguns anos nós teremos fé sobre a terra. Eu já falei isso na segunda, falei isso na minha missa de domingo, Padre Carlos, porque nossos avós tinham 23 filhos lá, 30 filhos, tinham que ir para lavar roupa, buscar água no poço, com a mão. Não tinham muitas vezes carro para ir para a cidade, mas iam na missa, demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E hoje, se a gente tem facilidade, a gente cria dificuldade para viver o reino, para deixar ele crescer. E aí, é muito claro que ele não produza frutos que durem, porque mesmo quando produz, eles são frágeis, eles são fracos, eles são desnutridos. Eu sei que a gente deve estar contando com a reza dos nossos bisavós ainda, que tinham menos tempo no celular e mais tempo com o terço na mão, que tinham menos informação, mas tinham mais amor, que tinham, lá um cadinho de aridez, mas fazia dessa aridez uma doçura, e cavavam, quando as sementes do reino não cresciam, porque sabiam que o reino de Deus quer crescer em nós. Será que daqui 50 anos nossos filhos, nossos netos, se é que ainda a gente vai ter, colherão essa mesma força que um dia nós recebemos? Essas sementes que nós recebemos do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô, da bisavó? Quem tem ouvidos, ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.